Olá, é um prazer estar aqui falando a respeito de endovenosos em pacientes pós-bariátricos, como melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Pacientes esses que, às vezes, a única opção é a terapia endovenosa para que eles consigam uma nutrição plena. Nós vamos falar aqui de dois aspectos dos endovenosos para o paciente pós-bariátrico. Tá? Um deles é o mais óbvio, é aquele mais intuitivo, que é a reposição dos nutrientes em deficiência. Normalmente isso é feito ali no pós-operatório tardio. Né? Então, paciente que ao longo do tempo vai acumulando deficiências nutricionais, vitamínicas e minerais, consequentemente, adquirindo sintomas dessas deficiências, e você vai repor esses nutrientes de forma endovenosa. Esse é o mais intuitivo, né? Mas eu quero falar aqui também de um outro aspecto, que, na verdade, você provavelmente nunca ouviu falar em congresso nenhum, nunca viu falar nem em pesquisas científicas. É uma estratégia eminentemente prática, vindo da experiência acumulada aí ao longo de décadas, tratando de pacientes que fazem dieta de muito baixa caloria, que é como usar endovenosos durante o processo de emagrecimento. Tá? No pós-bariátrico tardio, o cliente é, por assim dizer, da comunidade geral, né? Então, é o paciente lá que fez bariátrica já há vários anos e está com várias deficiências, ele quer o acompanhamento do nutrólogo, do seu médico para fazer a reposição. O mix de marketing é muito específico, né? Agora, essa outra estratégia que é feita aqui durante o processo de emagrecimento, durante os primeiros 3 a 6 meses durante o processo de emagrecimento, o cliente é o cirurgião, tá? Então, você tem como cliente o cirurgião, e no meu caso, é o próprio cirurgião que faz a prescrição dos endovenosos, e o paciente aplica esses endovenosos lá no hospital onde ele faz a cirurgia. A terapia, por assim dizer, tradicional, é a terapia que eu chamo de terapia endovenosa vitamínico-mineral. E que é feita no paciente com pós-cirúrgico tardio, né, depois de anos de cirurgia. E essa, que é feita bem precocemente durante o processo de emagrecimento, é o que eu chamo de terapia hidrossalina. Tá? Nós vamos falar a respeito disso lá no final da apresentação, viu? É uma oportunidade a mais aí para quem trabalha com terapia de endovenosos. Tá? Falar de cirurgia bariátrica, aqui algumas questões relevantes de se falar antes de iniciar a palestra. Nem todos os pacientes são iguais, eles utilizaram técnicas cirúrgicas diferentes, e cada técnica cirúrgica vai envolver problemas nutricionais diferentes, mas nós vamos generalizar aqui, tá? Nós vamos, na verdade, personalizar cada paciente com a avaliação clínica e com os exames laboratoriais, tá? Então, para a gente, agora, a princípio, nem importa muito se o paciente fez um sleeve ou se ele fez uma gastrectomia lá com Y de Roux, não importa a técnica, o que importa é qual a deficiência que ele está apresentando, tá? Até porque, do ponto de vista prático, aqui falando de mix de marketing mesmo, da sua comunicação com o seu cliente, da sua comunicação com a sua equipe, esses pacientes que usam técnicas diferentes, a gente não atrai um ou outro, né? No final das contas, eles são todos englobados nesse grupo de pacientes que a gente chama de pós-bariátrico. Tá? Sem dúvida, é um método de emagrecimento mais eficaz que existe. Olha o que essa pesquisa mostrou ali, 45% até 50% de perda do excesso de peso, né? E essa perda de peso vai se mantendo ao longo de 20 anos, né? É uma pesquisa bem grande. É claro que
o follow-up aí, ele começou com 7.817 pacientes e terminou com 35, mas é fato que, mesmo que seja um número pequeno, essa quantidade de pessoas, essas pessoas conseguindo manter o peso por longo prazo, isso é um fenômeno que antes da cirurgia bariátrica a gente não tinha. Agora, não é tão bom quanto parece, né? A perda de peso ela é muito intensa, especialmente no primeiro ano, mas observa nessa pesquisa que no segundo ano ocorre um reganho de peso aí de 30% até 40% do peso perdido. Tá? Então, é bom, mas não tão bom quanto a princípio parece, né, a perda de peso inicial. E a grande questão aqui é que o paciente reganha uma parte do tempo, do peso, porém, a desnutrição que ele ganha, ela vai se acentuando ao longo do tempo, né? Aqui vem algumas questões interessantes, né? Como curar a obesidade? Então, se nem arrancando o estômago a gente consegue curar a obesidade, há algo que a gente possa fazer para poder ajudar esse paciente a emagrecer e se manter magro ao longo do tempo? Essa é uma pergunta que a gente não vai tentar responder agora, tá? Existem muitas hipóteses de algo que pode ser feito para que o paciente consiga manter o seu peso ao longo do tempo. Existem algumas hipóteses de que se o paciente perde uma parte do peso antes da cirurgia, ele consegue emagrecer mais e se manter melhor. Existem algumas hipóteses de reposição com anabolizantes, que eles também conseguem ter uma perda de peso melhor, uma manutenção melhor. Existem algumas hipóteses de que o uso precoce de medicamentos anti-obesidade poderiam também fazer com que a perda de peso seja mais acentuada e a manutenção também, mas o fato é que a gente não vai se preocupar com isso agora, até porque, de modo geral, quando o paciente chegar na sua mão para fazer terapia endovenosa, ele já passou pela perda de peso e ele provavelmente já passou por um certo reganho de peso. Então, o processo já é tardio, tá? Nós não vamos nos preocupar com essa questão de eficiência da cirurgia bariátrica, tá? O que nós vamos nos preocupar em corrigir a doença que ele adquiriu ao longo do tempo, a desnutrição específica, né, que ele adquiriu ao longo desses dias. Tudo bem? Ou seja, voltando aqui, nós vamos falar... esse gráfico é só para dizer que, aparentemente, o que pode ser feito para que o paciente consiga emagrecer e continuar magro por resto da vida é alguma coisa que acontece durante o processo de emagrecimento. Quando ele emagrece rápido, ele consegue manter o peso melhor. Quando ele emagrece com o uso de reposição hormonal androgênica, ele também parece manter o peso melhor. Quando ele perde peso antes de iniciar o emagrecimento, ele também consegue manter o peso melhor. Alguma coisa acontece aqui durante esse processo de perda de peso, alguma reprogramação, que a gente não sabe ainda se é metabólica, se é aqui no cérebro, eu acredito que são as duas coisas. Alguns pacientes conseguem fazer uma reprogramação que eles conseguem manter o peso de maneira mais definitiva, tá? É algo que a gente ainda não vai ter acesso. Outra questão importante aqui é que a desabsorção, a dificuldade de absorção de alguns nutrientes, ela acaba garantindo o resultado a longo prazo. Então, as técnicas cirúrgicas que não fazem nenhum nível de desabsorção, elas acabam tendo uma perda de peso final relativamente pequena. Então, atualmente, a medicina ainda depende dessa desabsorção para conseguir um bom resultado no paciente. Ainda que essa síndrome desabsortiva não seja o efeito direto, tá? As técnicas que fazem desabsorção, elas conseguem um resultado melhor, mas não necessariamente porque elas diminuem a absorção de nutrientes, mas pelos outros efeitos no microbioma, na velocidade de absorção dos nutrientes. Então, ocorre uma modificação na absorção de aminoácidos, de carboidratos e gorduras.
e na liberação de hormônios intestinais, peptídeo YY, grelina, GLP-1, GLP-2, e são essas alterações que garantem um resultado a longo prazo. Então, é bem provável que a gente ainda vai conviver muito tempo com pacientes tendo síndrome desabsortiva e precisando do nosso tratamento, né? Eu disse que nós vamos nos focar em falar a respeito da nutrição palateral vitamínico-mineral, que é a reposição de vitaminas e minerais no pós-operatório tardio, naquele paciente que já está em desnutrição e já está sentindo sintomas de deficiências de vitaminas. Mas nós vamos também, em algum outro momento, nesse período, né? E nós vamos falar também de nutrição parenteral hidrossalina, que é aquela que é feita lá durante o processo de perda de peso, tá? Essa segunda, a gente vai sair um pouquinho aqui nós vamos sair um pouquinho do academicismo e a gente vai ir para uma parte muito prática, tá? Mas nós vamos deixar isso lá para o final, ele vai ficar aqui como uma ideia para que você tenha um nicho de mercado a mais para você satisfazer e oferecer o seu serviço, tá? Falando de bariátrica, a gente pode dizer com objetividade que a bariátrica é uma indicação clássica de nutrição parenteral, né? Só para reafirmar aqui, a terapia de nutrição parenteral é indicada quando a alimentação oral normal não é possível ou indesejável e quando a absorção de nutrientes é incompleta, principalmente quando associados a estado de nutrição, exatamente o que acontece com o pós-bariátrico. Ele tem dificuldade de absorção de nutrientes, ele tem dificuldade de se alimentar, tem dificuldade de absorção de nutrientes e passou por um processo de desnutrição bastante intenso. O que os guidelines falam a respeito disso? O guideline, ele recomenda investigar e suplementar a deficiência por via oral, né? Antes e após a cirurgia. Agora, fazer também por via injetável quando houver gravidade da deficiência. Então, quando há gravidade, sim, está indicado a terapia endovenosa, injetável, intramuscular ou endovenosa. A própria diretriz ainda recomenda fazer uma triagem de nutrientes: ferro, vitamina B12, ácido fólico e vitamina D. Só testes mais extensos em procedimentos desabsortivos e sempre com base em sintomas e riscos, tá? Minha experiência diz que os cirurgiões fazem esse tipo de investigação, mas não tratam adequadamente. Essa é a experiência que eu tenho aqui no meu dia a dia. Então, vamos falar um pouco a respeito disso. Vamos falar a respeito do risco de deficiências nutricionais, vamos falar de prevalência disso, para que a gente saiba qual é o público que nós queremos cuidar, né? Essa aqui é uma pesquisa que mostra que pacientes pós-bariátricos, eles costumam ter múltiplas deficiências. Olha que essa pesquisa ela foi publicada agora em 2021, então é uma pesquisa recente. Você vê que são coisas ainda do dia a dia. Ela avaliou só 4 nutrientes: vitamina D, B, ferro e cálcio. E olha qual foi o achado, né? Mais de 70% dos pacientes, mesmo fazendo suplementação oral, eles têm carência de pelo menos um nutriente. E quase metade tem carência de pelo menos 2, ou seja, tem múltiplas deficiências. E olha que só foi investigado 4. Tá? Imagina se a gente investigasse muitos nutrientes, é bem provável que a gente alcançaria muito mais. E com relação à intensidade dessas deficiências, elas são superiores à população em geral, pelo menos
com ferro em homens e vitamina B12 em mulheres, tá? Então, vamos lá. O que essa pesquisa aqui está dizendo? Que o paciente pós-bariátrico ele tem múltiplas deficiências, mesmo fazendo suplementação oral rotineira, tá? Que essa pesquisa ela pegou pacientes que usam suplemento, aderiram ao suplemento bem certinho, tá? E agora, em várias dessas doenças, em várias dessas deficiências, elas são iguais ao da população em geral, tá? Ou seja, a população que não faz suplementação, tá? Então, paciente bariátrico que faz suplementação, ele tem deficiências nutricionais igual ao da população em geral, que não faz suplementação nenhuma. Só que, além disso, mesmo fazendo suplementação, ela ainda tem deficiências a mais do que a população em geral, tanto em ferro quanto em vitamina B12. Tá? Então, isso aqui foi uma pesquisa que fez uma investigação um pouquinho mais ampla. Tá? Aliás, essa investigação a curto, médio, longo prazo de deficiências nutricionais, ela é muito pouco pesquisada. Se você procurar na literatura, proporcionalmente, é muito pouco. As pesquisas quase sempre se focam na eficácia, no resultado de perda de peso e não ou seja, no resultado objetivo, no ganho que o paciente está apresentando e não na perda que ele está apresentando. Então, eu quero aqui investigar alguns nutrientes-chave que eu acredito serem mais importantes para a gente investigar a situação de cada um deles, tá? Primeiro, vamos falar de cálcio. Tá? Essa pesquisa diz que todas as técnicas, todas elas diminuem a absorção de cálcio, né? Principalmente nas desabsortivas, tá? Então, elas não acontecem só esse déficit de absorção nas desabsortivas, não, tá? E o hiperparatiroidismo, ele é progressivo, quer dizer, ao longo do tempo, ele vai só aumentando. Tá? Olha, 25% no primeiro ano, 54% após 10 anos. Então, ele vai só piorando ao longo do tempo. Tá? Essa capacidade de absorção do cálcio, ela não é adaptada. Tá? A pesquisa, ela recomenda fazer suplementação de cálcio e vitamina D suficiente para corrigir o distúrbio. O que ele está dizendo aqui? Que não basta simplesmente seguir o guideline e fazer a recomendação, 1.200 miligramas de cálcio, 3.000 unidades de vitamina D. Isso não basta, você tem que suplementar, monitorar o paciente e ajustar a dose até o PTH normalizar, até o hiperparatiroidismo acabar. Aqui uma outra pesquisa dizendo que o hiperparatiroidismo tem uma prevalência muito elevada pré-cirúrgica, ou seja, as pessoas já têm deficiência antes de fazer a cirurgia. Essa deficiência aumenta, a deficiência de absorção de cálcio aumenta após a cirurgia, principalmente naqueles pacientes que têm deficiência de vitamina D. Então, a deficiência de vitamina D piora ainda mais o metabolismo do cálcio. Isso aí, acho que todo mundo sabe, aqui é só para pontuar adequadamente, viu? A perda óssea é significativa, mesmo com níveis adequados de cálcio, vitamina D e PTH, sugerindo haver outros métodos envolvidos na proteção da massa óssea. Tá? Obviamente, só repor cálcio, vitamina D, PTH não basta. Tá? É preciso ajudar o paciente, dar suporte adicional ao paciente. Ele precisa ter energia, força, motivação, qualidade de sono para que ele possa fazer atividade física satisfatória, atividade física suficiente para ele proteger a massa óssea. É muito importante que a gente consiga visualizar o paciente como uma pessoa, né? É provável que a gente vai conseguir permitir que os pacientes consigam emagrecer e se manter magros e bem saudáveis ao longo do tempo, muito melhor
quando uma visão integrada, uma visão centrada na pessoa, não na doença, for instituída desde o início, né? Infelizmente, o cirurgião tende a ter uma visão muito focada no resultado prático da perda de peso e pouco em relação aos outros aspectos da saúde. Né? Uma coisa importante, essa pesquisa aqui foi feita em ratos, tá? Eu coloquei aqui em ratos, mas só para comunicar a importância de a gente saber que a reposição das vitaminas, ela é um meio para a gente conseguir alcançar uma coisa. Ela é um meio para essa pessoa conseguir ter o estilo de vida saudável, tá? Isso é muito importante. A cirurgia bariátrica, ela é um meio para que a pessoa consiga ter um estilo de vida saudável, praticar um estilo de vida saudável e não simplesmente perder peso. Tá? Pré-bióticos não aumentam a absorção de cálcio. Só para saber que pré-bióticos em pacientes não bariátricos, ela melhora a absorção de cálcio, não é o caso aqui. Então, com relação ao metabolismo do cálcio, a gente precisa dar uma atenção muito, muito grande. Cálcio e vitamina D. Tá? Com relação à deficiência de ferro, olha o que as pesquisas mostram. Essa pesquisa aqui também muito recente, dizendo, a deficiência de ferro é altamente prevalente, 45% dos pacientes que vão buscar cirurgia têm deficiência de ferro, sendo que metade desses não é diagnosticado, porque ele não tem anemia. Pessoal, olha o que eu estou mostrando aí. Eu não estou mostrando uma pesquisa de 10, 20 anos atrás, não. Até hoje, metade dos pacientes são operados sem ter a sua deficiência de ferro diagnosticada e tratada. Né? O paciente já entra para a cirurgia em deficiência, em desnutrição. Aqui nessa pesquisa, eles usaram como critérios ferritina abaixo de 30, saturação de transferrina abaixo de 20. Se a gente usar um critério um pouquinho mais flexível, é provável que esses 45 aí também vão aumentar ainda mais. Né? E tem mais um detalhe ainda importante. A inflamação subclínica de alguns pacientes, especialmente homens, confunde ainda mais a análise, porque ela camufla os casos de anemia, elevando a ferritina, né? Então, a inflamação, a anemia traria a ferritina para baixo, mas por causa da inflamação, a ferritina fica um pouco mais elevada, e aí essa anemia não é diagnosticada. Então, não basta pedir ferritina, tá? É ferritina, hemograma, ferritina, ferro sérico e saturação de transferrina. É importante saber diagnosticar, tá? E olha que eu estou falando aqui só no pré-cirúrgico, né? No pós-cirúrgico, o paciente pós-bariátrico com deficiência de ferro, o que essa pesquisa mostrou? Uma pesquisa bem grande, que avaliou uma quantidade enorme de outras pesquisas, mostrando que a reposição oral, só metade dos estudos mostraram capacidade de prevenção da deficiência de ferro. Tá? Só a reposição endovenosa garantiu 100% de eficácia no tratamento e na prevenção, tá? Com efeitos colaterais bem raros. Flebite, cefaleia e diarreia foram alguns poucos casos. Tá? Ou seja, aqui falando da reposição de ferro, a via endovenosa, sem dúvida nenhuma, é muito superior à oral. Tá? Partindo aqui já para vitamina do complexo B, eu quis colocar aqui só o mecanismo para quem não é habituado com cofatores, como a vitamina do complexo B, entender o mecanismo, por que a má absorção do complexo B pode gerar sintomas de depressão, ansiedade, piora de quadros de demência, Alzheimer e do bipolar. Tá? Eu coloquei lá em cima, tem uma referência que está em asterisco, falando a respeito da hiperhomocisteinemia, aumentando o risco cardiovascular. Tá? Uma pesquisa muito legal, mostrando a importância de baixar o nível de homocisteína. Tá? A homocisteína, além dos prejuízos ali de função cognitiva,
de desordens neurológicas, de desordens psicológicas, né, de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão refratárias ao tratamento, ela também pode vir com vários sintomas, tá? Aliás, começando lá pelo hiperparatiroidismo, depois lá pela deficiência de ferro e aqui pela deficiência de complexo B, essas três doenças, elas vêm com uma quantidade de sintomas muito grande. É muito importante que você saiba todos os sintomas de cor e salteada, primeiro para fazer diagnóstico bem feito, mas também para você conseguir comunicar com o seu paciente, tá? O paciente, ele está lá fora, ele precisa saber que você tem esse serviço, e você só consegue atrair esse cliente se você fala com a dor dele, e a dor são sintomas, né? Sente fadiga, pode ser falta de pode ser deficiência de vitaminas do complexo B, você que é pós-bariátrico e tal. Então, esse é o tipo de comunicação que você pode fazer para poder o seu cliente, o cliente-alvo, saber que você existe, né? Então, não é só uma questão médica, não, uma questão de mercado também, você saber todos os sintomas, tá? A deficiência de vitamina B12 é especialmente comprovada em mulheres, mesmo daquelas que suplementam por via oral, tá? Então, isso aqui é outro nutriente que você dificilmente vai conseguir manter níveis ótimos fazendo só suplementação oral, tá? A pesquisa lá em cima falando. Apesar de que existem algumas evidências de que se a gente usar doses bem elevadas de vitamina do complexo B oral, a gente consegue prevenir a deficiência sim, tá? Aqui voltando mais uma vez, a importância de personalizar a dose, monitorar, não é só sair suplementando, não é ler diretriz. A diretriz a gente precisa ler e precisa saber ela de cor e salteado, mas ela é só um primeiro passo. Dali para frente, é você com seu paciente, tratamento absolutamente personalizado. Tá? Outras vitaminas também é importante a gente investigar? Eu acredito que sim, tá? Olha aqui o que essa pesquisa mostrou, que a deficiência de vitamina A pode ocorrer em pacientes bariátricos e complicações oftálmicas estão sendo relatadas, tá? Isso aqui são 2 relatos de caso, um mostrando cegueira noturna, o outro mostrando um quadro de doença oftálmica, até com papiledema. Então, a deficiência é sintomática, é grave, tá? Aliás, todos os nutrientes, se houver deficiência, as deficiências geram problemas graves, né? Então, eles precisam ser muito bem monitorados. Esses pacientes estão sendo muito negligenciados, né? O resultado é tão bom do emagrecimento que até o próprio paciente ele esquece de que ele precisa se cuidar. Essa aqui é uma pesquisa brasileira. A suplementação oral de vitaminas antioxidantes reduzem o estresse oxidativo e a inflamação. Ou seja, a suplementação antioxidante ela é benéfica para o paciente. E mais ainda, ela diz que a suplementação adicional parece ser necessária. Está dizendo que só via oral não parece ser suficiente para você garantir um nível de desinflamação e de diminuição de estresse oxidativo satisfatório. O paciente merece um pouco mais do que isso, tá? Do que só a via oral. Eu queria falar a respeito de outros nutrientes também que merecem a nossa atenção. Magnésio, aqui é uma pesquisa falando exatamente que a suplementação de magnésio em pacientes pós-bariátricos diminuiu o risco de diabetes mellitus, melhorou o perfil glicêmico do paciente, baixou a pressão e melhorou a dislipidemia, tá? Então, o magnésio, aliás, ele tem uma infinidade de funções, a gente não pode negligenciar. Não dá para... A gente mede o magnésio, mas não dá para identificar a deficiência de magnésio só medindo o nível sanguíneo, tá? A princípio, todo paciente, bariátrico ou não, é deficiente em magnésio. Deficiência de B1
É, olha aqui, a pesquisa mostrou 27%, um quarto dos pacientes experimentam sintomas de deficiência de B1, tá? E olha que os sintomas não são sintomas suaves, não, são sintomas graves, né? Mais uma vez, precisamos ter muito cuidado, muita atenção com os nossos pacientes. Deficiência de selênio, olha, pode acontecer de 11% a 46% dos pacientes, e essa deficiência pode ser muito problemática. O selênio tem uma importância enorme lá na função da tireoide, e aí o impacto na saúde é muito grande, no sistema imunológico, tá? Muito, muito importante fazer suplementação bem feita de selênio. Deficiência de cobre e de outros elementos traço ali, manganês, selênio, e aqui a pesquisa falou que não havia deficiência de zinco, comparando com a população em geral, tá? De modo geral, a população em geral tem deficiência de zinco, mas o bariátrico é mais ou menos igual em termos de zinco. Agora, olha que coisa importante aqui da gente compreender. O paciente bariátrico ele tem mais deficiência de cobre do que de zinco. Só que agora, depois da Covid, muitas pessoas estão fazendo suplementação de zinco isolada e a gente sabe que o zinco compete com o cobre, pode diminuir a disponibilidade do cobre. Então, a gente pode estar piorando o status de cobre do paciente. Tá? Duas questões aqui que eu quero chamar a atenção, só para a gente não ficar preocupado com isso, tá? O hipotiroidismo, que alguns pacientes têm, hipotiroidismo subclínico ali antes da cirurgia, alguns pacientes melhoram após a cirurgia. Tá? Então, se recomenda, se o paciente tem um hipotiroidismo subclínico, esperar ele emagrecer um pouquinho primeiro para depois monitorar novamente. Pode ser que seja só reflexo de uma inflamação sistêmica. Tá? Na hora que a inflamação melhorar, o paciente volta a ter níveis adequados de hormônios, tá? E proteína, inclusive aquela cirurgia em Y de Roux, ela tem uma boa absorção de proteína, aliás, ela até acelera a digestão e absorção de proteína, tá? Só para lembrar disso, para a gente não ficar para não ficar preocupado com variáveis aqui, que não é momento da gente se preocupar, tá? Todas essas vitaminas e minerais que eu acabei de falar são aquelas que a gente vai repor no pós-bariátrico tardio, né? Então, é o paciente que está passando mal, que está sentindo mal, então ele está tendo sintomas, fadiga, cansaço, ele está tendo queda de cabelo, ele está tendo cegueira noturna, ele está tendo ferida, sangramento gengival, ele está tendo doença periodontal, está tendo cárie, está tendo pele ressecada, está tendo dermatite, ele já tem sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, refratários ao tratamento, palpitação, sintomas sintomas de dores no corpo, dores nas articulações, dores ósseas, dores musculares, dores abdominal. Então, a quantidade de sintomas que podem estar vindos das deficiências nutricionais é muito grande. Então, o potencial de você melhorar a qualidade de vida do paciente é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Eu faço uma sugestão para o paciente pós-bariátrico, uma investigação desses nutrientes, tá? Uma coisa importante aqui, o paciente pós-bariátrico, ele tem uma deficiência nutricional adicional em relação à população geral, mas ele não deixa de merecer o tratamento para o intestino, o tratamento para o coração, o tratamento, os outros tratamentos que vocês estão conhecendo aqui no congresso, tá? Aqui é algo específico do pós-bariátrico, mas poderia até se aplicar a qualquer paciente, mas no pós-bariátrico a gente precisa dar uma atenção muito especial para isso. Primeiro, tampar o buraco, para depois tentar ir melhorando os outros aspectos do paciente, né? Vamos lá. Não pode abrir mão de avaliar o cálcio, tá? A gente avalia o cálcio com pelo menos 3 variáveis, tá? 25-hidroxivitamina D, 1,25 de hidroxivitamina D e PTH. Pelo menos esses 3 para você ter certeza
do status de cálcio, se a sua reposição está adequada ou não. Tem deficiência, eu recomendo, primeiro faz a reposição, primeiro você faz a dose de ataque com doses parenterais e depois continua a manutenção com doses orais. Tá? Ferro, precisa hemograma, ferritina, saturação de transferrina e ferro sérico, tá? Se você fizer essas 4 e o paciente tiver deficiência, necessariamente tem que ser endovenoso. E para ele garantir a manutenção dessa suficiência de ferro, também tem que ser endovenoso. Eu mostrei lá a pesquisa referindo isso. Complexo B, dosar vitamina B12, ácido fólico, homocisteína e ácido metilmalônico urinário ou no sangue. Tá? Aqui, de uma maneira bem simplificada, a homocisteína ela dá uma ideia do status de complexo B, sim. Só que ela também é uma molécula inflamatória, né? Ela também está relacionada com o status de estresse oxidativo. Tá? E já o ácido metilmalônico, não, ele é mais específico para status de vitaminas do complexo B. Então, se você tem os dois elevados, você provavelmente tem deficiência de complexo B, vai repor. Agora, se você tem muito homocisteína mais elevada, metilmalônico baixo, provavelmente esse paciente sofre mais de estresse oxidativo do que de deficiência de complexo B. Então, ele vai provavelmente se beneficiar mais com antioxidante do que complexo B. E se ele tem o contrário, se ele tem mais ácido metilmalônico e homocisteína pouco elevada, ele provavelmente tem mais deficiência, você precisa carregar mais na dose das vitaminas do complexo B. Tá? Eu sugiro também medir as vitaminas lipossolúveis, vitamina A e vitamina E. Tá? A D a gente já mediu, medir também a I e a K a gente nem precisa medir. Hoje, praticamente todos nós temos uma insuficiência de K, especialmente K2. A K2 é uma vitamina produzida pela microbiota, então tem mais de 15 anos que a Associação Brasileira de Nutrologia recomenda a reposição de K2, então já é uma reposição já de, por assim dizer, de rotina. Tá? Elementos traço, dose, selênio, zinco, manganês, cobre, e os minerais, magnésio, sódio, potássio, fósforo. Tá? Aqui você vai ter um perfil das deficiências clínicas e laboratoriais do paciente, a partir da qual você vai construir o seu protocolo, né? Não é bem um protocolo, porque é um tratamento muito individualizado, né? Como é que eu recomendo o primeiro passo? Então, primeiro momento são as primeiras 6 semanas. Como é que eu faço? Ah, eu faço uma suplementação endovenosa, vitamínico, mineral, então vou repor tudo o que está faltando, né? Então, está faltando ferro, vou repor ferro, está faltando magnésio, vou repor magnésio, está faltando, está com hiperparatiroidismo, nós vamos repor vitamina D e cálcio, tudo aqui. Tá? Ele vai fazer uma sessão de endovenosos pelo menos uma vez por semana durante 6 semanas. Tá? Desde o início, eu já monto uma suplementação oral bem construída, tá? Baseado na deficiência. Então, avalio. Ele estava usando vitamina antes ou não? Se ele não usava, então eu vou para aquele padrão lá da diretriz. Se ele estava usando antes e mesmo assim está com deficiência, então eu ajusto em relação à diretriz, tá? Tem paciente que não quer usar suplemento oral, porque não são poucas vitaminas, né? Então, esse paciente, a gente faz uma personalização para ele fazer só suplementação parenteral, tá? Ele vai fazer a suplementação durante 6 semanas, uma por semana, durante 6 semanas, desse complexo, desse soro. Com 2 meses, ele colhe exame novamente e volta com 10 semanas. Então,
6 semanas ele faz a suplementação, com 8 semanas ele colhe o exame, com 10 semanas ele faz uma nova consulta. Agora a gente inicia o tratamento de manutenção. Tá? O tratamento de manutenção, normalmente, ele faz endovenosos, vitamínico, mineral, uma vez por mês, durante 6 meses, e ajusta o suplemento oral. Tá? E ele faz novos exames a cada 6 meses, faz nova consulta a cada 6 meses. Tá? O processo é relativamente simples, basta você saber quais são os nutrientes que você tem que procurar e fazer a suplementação de maneira individualizada. Bem, essa é a reposição do paciente pós-bariátrico tardio, né? E você, com certeza, vai melhorar muito a qualidade de vida dele, a parte psíquica, a parte física, a parte estética. O paciente melhora em vários níveis. E agora, fora essa reposição vitamínico mineral, que é aquela que você faz para o cliente da comunidade, eu queria falar um pouco aqui a respeito, sair um pouquinho do academicismo e passar para uma parte eminentemente prática da terapia endovenosa em pacientes bariátricos, tá? Isso aqui foi tirado da experiência aí ao longo de algumas décadas de tratamento em spa, em tratamentos com pacientes que utilizam VLCD. Eu até hoje eu uso VLCD, dieta de muito baixa caloria dentro do meu consultório, ou seja, dieta de spa dentro do meu consultório, e eu sou apaixonado pela VLCD. E o paciente pós-bariátrico, ele está em VLCD, né? Então, durante os primeiros 12 meses, né, especialmente os primeiros 6 meses, ele está numa VLCD clássica, né? Durante alguns períodos é até um jejum, né? Durante aí algumas semanas ele fica num jejum e depois ele passa para VLCD e fica em VLCD durante alguns meses. A VLCD, ela não é simplesmente uma restrição calórica. A VLCD, ela trabalha ela faz uma reprogramação do corpo absurdamente ampla. Né? A VLCD, primeiro aspecto importante é que ela diminui acentuadamente o fluxo de nutrientes. O fluxo de nutrientes, esse overflow de nutrientes, ele é extremamente inflamatório e oxidativo. Então, quando o paciente sai desse overflow e entra numa calmaria nutricional, então ele começa a vir nutrientes de maneira muito suave, isso dá uma reestruturação muito grande no funcionamento do corpo, né? Ocorre uma desinflamação intensa, uma diminuição do estresse oxidativo intenso no corpo do paciente. Mas não é só isso. A dieta de baixa caloria, ela tem um efeito ali hormonal, né, de diminuir acentuadamente o nível de insulina, e quando diminui esse nível de insulina, ocorre uma reestruturação dos núcleos cerebrais. Córtex pré-frontal começa a atividade mais intensa, neurogênese, sinaptogênese no córtex pré-frontal, o sistema de recompensa dá uma acalmada, então dá uma reorganizada. A quantidade de neurotransmissores produzidos durante esse período aumenta muito. A dieta ela tem um efeito desintoxicante também muito interessante. É uma dieta cetogênica, mas sem a sobrecarga de proteína e de gordura da dieta cetogênica tradicional, né? Então, o paciente consegue o benefício do efeito metabólico da cetogênese sem a sobrecarga de aminoácidos e de gordura. A dieta ela interfere na atividade dos sensores de nutrientes, a MPK, a mTOR, dando um efeito anti-envelhecimento muito intenso. Então, ela ativa processos anti-envelhecimento de mitofagia, de mitocondriogênese, de sinaptogênese, de neurogênese, muito interessante para o paciente. Esse processo de limpeza, de faxina,
ele é muito bem documentado no fígado. Ocorre ali uma troca, uma substituição do maquinário enzimático do fígado todinho durante poucas semanas. A dieta ainda, ela tem um efeito de induzir autofagia, né? Uma faxina geral mesmo, autofagia e ativar o sistema ubiquitina-proteasoma. Então, acontece uma faxina geral. O organismo, ele se reorganiza em absoluto. Agora, junto com isso, junto com toda essa renovação, efeito anti-envelhecimento, efeito desintoxicante, efeito antioxidante, efeito anti-inflamatório, efeito rejuvenescedor, efeito regenerador, junto com isso tudo, o paciente promove uma diurese muito intensa. E essa diurese intensa faz com que ele tenha pequenos distúrbios hidroeletrolíticos, que faz com que ele tenha muito desconforto. Muitas vezes é confundido com hipoglicemia. Na verdade, é uma síndrome de deficiência de minerais. E em spa, a gente faz reposição hidrossalina para o paciente voltar a sentir energia. Então, a queda da energia acontece, não é porque ele está comendo pouco. A queda da energia, mal-estar, queda de sensação de hipoglicemia, isso tudo, na verdade, são desequilíbrios hidroeletrolíticos. O paciente está com hipotensão postural, está com déficit de minerais. E quando você repõe isso, durante o processo de emagrecimento, você devolve energia para o paciente muito fácil, muito rápido. Então, é um método de você fazer reposição hidrossalina ali, que você traz muito bem-estar para o paciente. Né? Deixa eu explicar melhor isso. Aqui há algumas pesquisas em VLCD, tá? Então, é pesquisa em VLCD, não bariátrica, tá? VLCD, não necessariamente paciente que está em cirurgia bariátrica. Os pacientes têm propensão a distúrbios hidroeletrolíticos, só que eles não são clinicamente relevantes, ou seja, eles não chegam a dar arritmia cardíaca, nem nada disso, tá? Porém, dá muito desconforto. E esses distúrbios hidroeletrolíticos acontecem por vários motivos. Primeiro, esgotamento do glicogênio e, consequentemente, depressão de potássio. Então, a depressão de potássio é muito intensa quando você esgota o glicogênio muscular e hepático. Diminuição do consumo de sal, então o paciente começa a comer menos, ele come menos sal também, baixo consumo de sódio, diurese da cetose, então ele faz uma depressão também de sódio. Entenda que todos esses processos aqui, eles fazem parte de uma tendência geral à renovação, regeneração e trazer melhora de saúde. Porém, todas elas culminam em distúrbios hidroeletrolíticos, né? E diminuição do tônus adrenérgico. Então, o paciente, literalmente, ele diminui a atividade adrenérgica, aumenta a atividade parasimpática. Lembra que eu falei que a dieta ela atua lá nos núcleos cerebrais? Pois é, ela atua no hipotálamo, reestruturando esse tônus adrenérgico e parasimpático, tá? Simpático e parasimpático. Isso é da própria dieta de muito baixas calorias, tá? E aí todas as evidências disso, a Abram, no seu manual de aplicação de dietas de muito baixo valor energético, ela chama isso de síndrome de deficiência de minerais, tá? Que gera uma série de desconforto que você pode corrigir muito, muito fácil. Em spa, a gente usa literalmente uma água hidroeletrolítica, é como se fosse um Gatorade, né, sem açúcar, é como se fosse um copo de água com minerais ali, que o paciente bebe e ele se sente muito mais disposto, muito mais energia. E aqui a gente começou a fazer uma experiência com um paciente num hospital que eu tenho aqui perto, com um amigo que é cirurgião bariátrico, numa cidade perto, então nem é na minha clínica. O paciente faz a cirurgia, aí com 7 dias ele faz o primeiro
retorno pós-operatório, ele faz uma dose do soro, tá? 30 dias depois ele faz a segunda dose do soro e depois todo mês, tá? Por que a gente faz tão distante? Porque como é uma cidade de interior, as pessoas que fazem cirurgia não são de lá, é tudo gente de fora. Então, as poucas oportunidades que a gente tem. A gente já teve paciente que fez semanal e quinzenal, tá? Todos eles ficaram muito satisfeitos com essa reposição. O paciente já sai da sala se sentindo mais animado, se sentindo mais disposto. E aqui a gente faz algo muito, muito simples. A gente faz a suplementação de vitaminas. Então, normalmente a gente faz aqui complexo B, como são vitaminas hidrossolúveis, então eu acredito, existe um racional aqui de que eles pedem também muito complexo B, né? Então eu faço complexo B, selênio, zinco, vitamina C, né? As vitaminas hidrossolúveis, com soro, com volume maior. Em vez de eu colocar pouquinho volume, 200 ml, eu coloco meio litro, eu coloco um volume maior para que ele tenha uma suplementação hidrossalina maior, tá? E sempre que eu posso, eu uso lactato em vez de soro fisiológico, tá? Aqui com a intenção de dar uma variedade de minerais maior, tá? Claro, façam isso sempre sob a orientação junto com o farmacêutico, tá? Não percam essa oportunidade. Tem uma grande vantagem em trabalhar com empresas como a Central Pharma, é que você tem um contato direto com o farmacêutico. O farmacêutico tem um conhecimento muito aprofundado sobre um aspecto do tratamento que o médico não sabe, a farmacocinética, a farmacodinâmica, a interação medicamentosa, isso o farmacêutico tem um conhecimento muito aprofundado, é muito importante que você não se sinta constrangido em chegar e perguntar, olha, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu posso misturar com isso, como é que eu faço, isso aqui é perigoso ou não é, eu tenho medo de usar isso, o que você me diz a respeito disso? Troca a ideia, é assim que você vai aumentar muito a qualidade do seu tratamento, né? Então, essa suplementação hidrossalina não é algo que você vai ver em livros, não é algo que você vai ver em pesquisa, não é algo que você vai ver em congressos, mas faz parte da minha experiência. É um tratamento que ele é feito fora da minha clínica, então é lá no hospital desse colega que faz a cirurgia, ele mesmo prescreve, ele mesmo vende, ele mesmo aplica o protocolo que eu construí junto com ele, tá? E a gente faz toda essa parceria aí, ficou muito legal. É uma forma de você ter um nicho a mais de mercado. Bem, vamos para o final. Espero poder ter contribuído para o conhecimento de vocês e espero ter motivado vocês a, se não fazem tratamento com endovenosos, começar a fazer. Tá? Boa noite, obrigado.